Chevrolet Onix 0 km. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida sobre quais serão os custos que você vai ter ao adquirir e ao mantê-lo? Vem comigo que eu vou trazer um levantamento completo de todos esses custos envolvendo documentação, pacotes de opcionais, preços de revisões da garantia. Vamos falar aqui de parte mecânica, vamos falar de todos os detalhes envolvendo esse carro para te ajudar na sua decisão de compra. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Onix em análise aqui para esse vídeo foi escolhido em uma das suas versões intermediárias, a LTZ, com motor 1.0 12 válvulas turbo flex, câmbio automático. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023. E começando aqui pelo valor pedido lá no site da Chevrolet, para essa versão aqui sem nenhum adicional incluso, né? É de R$ 94.950. Lembrando que para o Onix, aqui em análise, tem 7 versões disponíveis dele lá no site da Chevrolet. Começando da mais básica, né, a 1.0, câmbio manual, partindo dos R$ 82.490. Aí passa para a versão LT, câmbio manual, LT automática com motor já turbo, partindo aí dos R$ 92.540. Tem a opção um pouco mais completa, né, que é a que estamos analisando aqui, a LTZ automático, motor turbo, de R$ 94.950. E chegando também nas mais tops, né, que seriam a RS, né, versão esportiva, de R$ 104.350. E a top de linha Premier de R$ 107.890. Por isso escolhi essa versão LTZ automático, motor turbo, porque eu digo que é uma das mais equilibradas aqui, entrega muito comparado com outras versões aqui pelo seu preço também. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer o primeiro emplacamento dele. E a taxa que você vai pagar junto ao Detran para isso é de R$ 246,81. Também vai precisar emplacar esse carro, né? De fato, colocar as placas, né? Que em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300 já nessas placas Mercosul. E esse valor de R$ 94.950 se refere ao veículo sem nenhum acréscimo, sem nenhum adicional ali, tanto de pintura quanto de kit de opcionais, né? Falando primeiro aqui das cores disponíveis. Se você não quiser pagar nenhum opcional, ele vem na cor preto ouro negro, né, que é uma cor metálica. Mas se quiser pagar por uma cor diferente, tem a opção de cor sólida, que é a branco Summit, que acrescenta R$ 900 no veículo, e as outras cores que acrescentam R$ 1.650, né? Tem vermelho, azul, prata e cinza. Aqui, para exemplificarmos, né, coloquei como exemplo a cor prata. Então, vai acrescentar R$ 1.650 aqui no valor desse carro. E também tem disponível um pacote de opcionais que é o R7i, que eu vou falar em detalhes dele um pouco mais à frente nesse vídeo, falar tudo o que tem disponível nesse pacote. Mas, para somarmos aqui o valor de custo desse carro, vamos acrescentar esse pacote que custa R$ 7.400. Então, esse Onix vai sair por um total de R$ 104.546,81 para você já levar ele para sua garagem com toda a parte de documentação resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar também pagar a documentação ali anualmente, né? E começando aqui pelo valor de IPVA, né, que é cobrado baseando-se no valor aproximado ali da tabela FIPE, aqui para Minas Gerais cobra-se uma taxa de 4% sobre esse valor. Pesquisei no site da FIPE o valor desse carro, 0 km, lá está constando R$ 102.164. Tem sim uma certa diferença para o valor pedido no site, então é dessa forma. Mas precisamos utilizar esse valor aqui para podermos calcular o IPVA. No caso aqui de Minas Gerais fica em R$ 4.086,56. Também vai precisar pagar a taxa de licenciamento e o valor que está sendo cobrado esse ano aqui no meu estado é de R$ 33,66.
E também é bem interessante você pensar em fazer um seguro para um carro desse. Eu geralmente costumo cotar aqui para os vídeos do canal uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. É uma taxa que se aplica aí para a maioria dos veículos do nosso mercado. Para o caso aqui do Onix, fica em R$ 5.108,20. Mas é claro que o seguro também vai variar de acordo com a sua idade, a cidade que você mora, o uso que você vai fazer desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Sendo assim, somando aqui toda a parte de documentação, né? IPVA, licenciamento e somando ao seguro, esse carro vai te dar uma despesa total anual de R$ 9.228,42, o que dá por mês R$ 769,04. Então, é algo que você tem que ter em mente ali, que vai sair do seu bolso todo mês para você manter um carro desse aí só com relação a documentos. Mas vamos falar agora das revisões obrigatórias, né, da parte de garantia. O que você tem que fazer nesse carro para poder manter a garantia? Quais são os serviços que serão prestados ao longo do tempo nesse veículo? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui falando que esse carro possui uma garantia de 3 anos de fábrica. Para você manter essa garantia, você vai precisar fazer pelo menos as 3 primeiras revisões na concessionária. Então, na primeira revisão, pegando aqui os valores lá do site da Chevrolet, aos 10 mil quilômetros ou um ano de uso, né, o que ocorrer primeiro, você vai fazer lá na concessionária uma troca de óleo e filtro por R$ 452 o preço lá do site, dá para dividir até de 4 vezes. E lembrando que esses valores aqui são tabelados, o que é uma vantagem, na verdade você vai ter mais previsibilidade de quanto vai gastar com relação à revisão. Passou mais um ano, né? Vamos falar aqui da revisão dos 20 mil quilômetros ou 2 anos. Também vai ser feita uma nova troca de óleo e filtros e também a troca do fluido de freio, que é para 20 mil quilômetros. E essa segunda revisão fica no valor de R$ 840. Já a terceira revisão dos 30 mil quilômetros ou 3 anos, outra troca de óleo e filtros apenas. E aqui o valor é de R$ 684. Lembrando que a cada uma dessas revisões são inspecionados vários itens aí no seu carro, né? Por exemplo, é feita uma avaliação geral ali, motor, transmissão, guarnições, óleo de transmissão, pastilhas de freio, freio de estacionamento, pneus, rodas, dentre vários outros itens que você consegue conferir aí na tela para ter certeza de que está tudo funcionando 100% e se caso algum desses itens aqui apresentar problemas, este será relatado para você para poder tomar uma decisão de arrumar. E dessa forma, após os 3 anos, você concluiu ali as revisões da garantia, né? E quanto você gastaria para fazer isso ao longo de 3 anos? Ficaria em R$ 1.976 essas 3 revisões, o que dá uma média por ano de R$ 658,67 que você vai gastar com revisões preventivas obrigatórias desse carro. Depois que passar esse prazo de garantia, você ainda pode continuar fazendo as revisões na concessionária se você preferir. Lá tem as revisões previstas até 100 mil quilômetros ou 10 anos. Por exemplo, aqui na revisão dos 40 mil, que seria a próxima, novamente outra troca do fluido de freio e aqui a troca do filtro de ar do motor também. Então podemos observar aqui que pelo plano de manutenção desse carro, o fluido de freio é trocado a cada 20 mil quilômetros e o filtro de ar a cada 40 mil. Então novamente lá na revisão dos 80 mil, vai ter que trocar novamente esse filtro de ar. Já, por exemplo, lá na revisão dos 100 mil quilômetros ou 10 anos, né, que é a última revisão prevista para esse carro, ela é um pouco mais cara, olha só, R$ 1.228. Mas é feito a troca de óleo, filtro de óleo, fluido de freio
e as velas do motor, que tem uma previsão de durabilidade aí de 100 mil quilômetros. Então, é natural que essa revisão fique um pouco mais cara. E todos os valores de revisão você está vendo aí na tabela também. Sendo assim, se você fizer as 10 revisões aí na concessionária, né, ficar com esse carro aí por 10 anos, durante esse período você teria gasto um total de R$ 7.896, o que dá R$ 789,60 em média por ano que você gastaria ao longo de 10 anos com esse carro com relação a revisões preventivas, né? Isso aqui é só preventiva. Se der algum problema, algo que precisar trocar fora desse plano de revisão, é claro que vai gastar um pouco mais, não é verdade? E ainda falando de manutenção desse carro, eu separei alguns pontos interessantes aqui, importantes, para você saber como que procede a troca de algumas peças aqui desse veículo. Por exemplo, lá no manual do proprietário fala que a troca da correia dentada deve ser feita a cada 240 mil quilômetros ou 15 anos, o que ocorrer primeiro. Então, é uma correia dentada de longa duração, feita realmente para não precisar ser trocada tão cedo, né? Aqui a estimativa dela de durabilidade é a mesma do conjunto mecânico como um todo. Então, muito bom, ponto bem positivo. Já a correia de acessórios, né? A correia ali do alternador, do ar-condicionado e outros periféricos, a recomendação de troca é a cada 120 mil quilômetros ou 5 anos, também o que ocorrer primeiro. Apesar de, curiosamente, não constar essa troca da correia de acessórios lá naquela revisão dos 5 anos, que só prevê troca de óleo e filtro, lá pelo site da Chevrolet. Mas é claro que se você olhar no manual ver que precisa fazer essa troca, pode também, na hora que estiver fazendo a revisão lá, pedir para fazer essa troca, paga o valor adicional e resolve o problema, não é verdade? Outro detalhe aqui desse motor, ele tem uma correia específica para bomba de óleo, uma correia separada. Só que ela também é para 240 mil quilômetros ou 15 anos, então aqui não vai precisar mexer com essa correia tão cedo. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, né? Óleo do câmbio, quando é que tem que trocar? A Chevrolet fala lá no manual do proprietário que, sob condições severas de uso, ele deve ser trocado a cada 80 mil quilômetros. E é bem provável que, ao longo desses 80 mil quilômetros, você submeta esse veículo algumas vezes a algumas condições severas de uso, ainda mais se você mora na capital, mora em cidade grande, que tem muito trânsito pesado, anda e para, muito congestionamento. Essa é uma das situações aí de condições severas de uso. Então, é bem interessante você fazer essa troca a cada 80 mil quilômetros para continuar tendo uma transmissão automática confiável nas mãos. Aqui, a especificação de óleo recomendada é a Dexron 6. Além disso, líquido de arrefecimento. A exigência de troca lá no manual do proprietário é a cada 150 mil quilômetros ou 5 anos, e também, curiosamente, não consta lá na revisão preventiva dos 5 anos. É claro que a cada revisão ali, a cada ano que você for fazendo, esse item também vai ser inspecionado ali pelo mecânico da concessionária, né? Vai ver ali como que está o líquido de arrefecimento, se está formando alguma crosta, se está baixando o nível. E aí ele pode recomendar para você ou não essa troca antes até do momento, mas preventivamente ele é trocado nesse prazo aí que eu falei. Já o fluido de freio, uma troca a cada 2 anos, como vimos lá na revisão preventiva, e a especificação aqui é o DOT 4 LV. Velas, também como falei, a cada 100 mil quilômetros ou 10 anos o que ocorrer primeiro. Já o óleo de motor, na especificação para esse aqui, né, que é o CSS Prime, geração nova da Chevrolet, bem tecnológico, exige pelo menos um Dexus 1 de geração 2 ou superior. E na ausência dessa especificação, você pode utilizar pelo menos API SN ou USAC GF5 ou superior. Então, é um carro que na prática não tem segredos nenhum aí com relação à manutenção. Pelo contrário, tem até vantagens aí na questão da correia dentada, que você não tem que se preocupar ali enquanto não chegar lá nos 200, 240 mil quilômetros ou 15 anos de uso. Diga-se de passagem, é um motor também bem eficiente, bem econômico, com bom desempenho. Vamos falar de desempenho já, mas primeiro vamos falar aqui de custos relacionados ao abastecimento, né? Começando aqui pelo custo do tanque cheio.
É um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região tá num preço um pouco mais vantajoso comparado ao etanol. Tá numa média de R$ 5,29 o litro. E esse carro tem um tanque até pequeno, de 44 litros de capacidade. Então fica em R$ 232,76 para você enchê-lo. E como que é o consumo? Vamos falar aqui de dados de ficha técnica, dados oficiais. É um carro que na cidade faz 8,4 km por litro com etanol e 11,8 com gasolina. Na estrada 10,4 no etanol e 14,9 na gasolina. Eu digo que na prática faz até mais. É considerado um dos carros mais econômicos aí do nosso mercado, com certeza. É um carro que vai fazer fácil aí na estrada seus 16,5 na gasolina. Claro, também vai depender da sua forma de guiar, vai depender um pouco do trajeto, do trânsito que você pegar, mas é um carro que tende a ser muito econômico. E um dos responsáveis por essa economia é a sua transmissão automática de 6 marchas, né? Que tem relações ali focadas realmente na economia de combustível. Aqui eu fiz uma planilha para poder mostrar esse cálculo para vocês. Peguei lá as relações de marchas desse câmbio e é um câmbio que de sexta marcha a 100 km por hora está batendo 2.195 RPMs. Então, em velocidades de cruzeiro ali numa pista duplicada, você vai estar com um giro mais baixo, né? Se não estiver forçando muito ali, só mantendo velocidade mesmo. Talvez até com o controle de cruzeiro ativado, né? Então, é um carro que vai ser de fato bem econômico na prática, sim. E mesmo tendo um tanque pequeno, a autonomia não fica prejudicada, né? Porque tem um consumo muito bom de combustível. Ainda falando em dados oficiais, né? Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 370 km, com gasolina 519. Na estrada, 458 km com etanol, com gasolina 656. Autonomia, na média, mesmo com um tanque pequeno, você consegue fazer aí uma longa viagem sem precisar ficar parando a todo momento para abastecer, principalmente se tiver abastecido com gasolina. Mas vamos falar agora de equipamentos, né? O que vem nesse carro aqui já de série. Nessa versão LTZ já conta com 6 airbags, né? Então 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, mais faróis de acendimento automático, alarme, ar-condicionado, assistente de partida em rampa, aviso sonoro do cinto de segurança não afivelado, banco do motorista com ajuste de altura, câmera de ré, chave presencial, central multimídia MyLink, né, de 8 polegadas com conexões USB, espelhamento para celular via cabo, além de cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo, 6 alto-falantes, apoio de braço central ali, né, para o motorista e passageiro dianteiro, controle de tração e estabilidade, controles no volante, além de partida remota, faróis de neblina, sistema OnStar, rodas de liga leve de aro 16, sensor de estacionamento traseiro, Isofix mais Top Tether, além de ABS com EBD e frenagem de emergência, travas elétricas e vidro elétrico nas 4 portas com One Touch para as 4, além de sistema anti-esmagamento e fechamento automático ao acionar o alarme. Então, carro bem completinho aí, com certeza. E ainda tem aquele pacote de opcionais que eu citei lá no início do vídeo, né? O pacote R7J, que acrescenta os R$ 7.400 nesse veículo. E o que ele entrega? Controlador de velocidade, o câmbio automático de 6 marchas, né? Porque de série esse carro vem com câmbio manual de 6 marchas, além de volante esportivo e com acabamento premium. Então aqui o pesado mesmo desse pacote de opcionais aqui que eu diria é o câmbio automático de 6 velocidades, que vai fazer toda a diferença no seu conforto aí em trânsito pesado e também em longas viagens. Mas falando agora em conjunto mecânico, também um dos grandes pontos de dúvida de quem está comprando um carro desse, aqui ele é equipado com o motor CSS Prime, que é um motor construído 100% em alumínio, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração, como vimos aqui, além de variador de fase para os 2 comandos, então é um motor bem esperto também em baixas rotações. Outro item que faz ele ser bem esperto em baixos giros é o turbo compressor, então entrega toda aquela mesa de torque ali já numa rotação bem baixa, vou falar já. E a vantagem é que ele trabalha com injeção indireta de combustível,
ou seja, é aquele sistema um pouco mais antigo, que tem ainda a flauta, né, com bicos injetores, mas injetando combustível no coletor de admissão e não dentro da câmara de combustão diretamente. Pode ser uma desvantagem esse sistema por questão de eficiência, economia de combustível, mas ainda assim é um carro bem econômico, como vimos aqui em números. Mas a grande vantagem é que evitam-se aqueles problemas clássicos de carbonização dos sistemas aí de injeção direta. Então, é mais difícil de formar ali depósitos de carbono, ali depósitos de fuligem no próprio coletor de admissão, nas válvulas e em vários outros pontos ali que podem prejudicar o funcionamento desse motor a longo prazo. Então aqui é um motor que tenta unir o melhor dos dois mundos, né, o que é bem interessante. E de quebra, trabalha com um sistema de baixa pressão, então os bicos injetores aqui, se precisar trocar algum momento, vão ser mais baratos do que aqueles bicos de alta pressão lá do sistema de injeção direta. Além disso, não precisa daquela bomba mecânica, né, de alta pressão também, que é cara se der problema. Então, muito bom, eu diria, essa solução aqui. Com isso, é um motor que gera 115 cavalos de potência na gasolina e 116 no etanol a 5.500 RPM. E o torque de 16,3 kgfm de torque na gasolina e 16,8 no etanol a 2.000 RPM. Então, lembra que eu falei daquela mesa de torque? E que vem no giro baixo, é exatamente por causa do turbo compressor. É um turbo de geometria menor, né? Turbo pequeno, mas que já enche mais rápido. Então, ele já entrega todo aquele desempenho ali em baixas rotações. Você não precisa ficar esticando tanto as marchas para ver todo o desempenho aparecer. E isso é ótimo, porque é a rotação de torque máximo ali em torno de 2.000 RPM. E aquele cálculo que eu fiz lá, né, a 100 km por hora tá próximo dos 2.000 RPM, então é um carro que está ali em velocidade de cruzeiro já trabalhando no torque ideal. Então é um carro que faz pouca força para manter velocidade e isso é excelente para economia de combustível, com certeza. Peso desse veículo, né, um hatch compacto dos dias atuais, 1.102 kg. Relação de peso-potência, 9,5 kg por cavalo e o 0 a 100 em 10,1 segundos. Aqui adequados para a proposta, para o que tem de concorrentes. Então, muito bom. Respostas até bem rápidas ao acelerar, ao retomar velocidade, ao fazer ultrapassagens, mesmo equipado aqui com o câmbio GF6 6T30, né? É um velho conhecido aí da Chevrolet. Começou equipando lá os Onix em 2013. Também equipava Cobalt, Sonic, Cruze. É verdade que lá no começo esse câmbio deu alguns probleminhas, mas foi resolvido bem rapidamente ali dos 2014 e 15 em diante, já não tem mais relatos de problemas. Tanto é que é um câmbio utilizado até hoje, um câmbio bem robusto, confiável, se você cuidar ali do básico, né, da troca de óleo, filtro, como manda o manual do proprietário, né, a cada 80 mil quilômetros. É um câmbio de 6 marchas, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático convencional deve ser. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário, não vai ser tão cara, assim como o sistema de freios a discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, bem dimensionados para esse carro, nada de maiores sustos aí com relação a frenagens, também tem muita eletrônica embarcada aí para proporcionar mais segurança nessa hora. Conta também com direção de assistência elétrica, então um sistema que rouba menos potência do conjunto mecânico. Tem sua assistência variável de acordo com a velocidade, então a direção bem leve nas manobras ali de baixa velocidade para você fazer uma baliza. Para longas viagens, fica mais pesada quando você aumenta a velocidade, passa mais segurança ao fazer curvas, o que é bem legal. Porta-malas é pequeno, 275 litros de capacidade. Porém, conta com bancos rebatíveis e bipartidos para você aumentar essa capacidade de carga se você precisar. Mas aqui, 275 litros, dá para levar ali bagagens de 2, 3 pessoas no máximo se for fazer uma viagem. Medidas de pneus, 195/55/16, pneus um pouco mais largos, porém o perfil é um pouco mais baixo e o aro grande, então podem ser um pouco mais desconfortáveis dependendo da estrada e da rua que você pegar. Mas em compensação, passa um pouco mais de estabilidade e segurança ao fazer curvas. E o step é de uso temporário. E falando aqui das dimensões desse veículo, né, começando pelo seu comprimento, ele é de 4,16 m, a largura é de 1,73 m e a altura 1,48 m.
O entre-eixos tem 2,55, então é um espaço para as pernas ali apenas ok para a categoria, né? Estamos falando de um hatch compacto, então não dá para esperar espaço interno, talvez aí de um Cruze ou um carro aí de outra categoria, mas ainda assim dá para ir com certo conforto. Coeficiente aerodinâmico de 0,33, aí na média para os carros atuais, nada de se assustar. É um carro um pouco baixo do solo, ele tem uma altura de 128 milímetros ali de vão livre. Então, atenção redobrada em lombadas e entradas e saídas de rampas de garagens, porque esse carro pode raspar tanto a frente quanto o fundo ali, o meio, né, com um pouco mais de facilidade. Então, algo para ficar ligado. Mas quais seriam os pontos positivos de pegar um Onix desse aí 0 km? Primeiro, é a sua robustez e confiabilidade mecânica. Sim, é um motor que hoje em dia está bem consolidado, tem bons números de desempenho, de consumo, é um motor muito eficiente, já foi considerado aí e ainda é um dos mais econômicos do nosso mercado, né, dos 1.0 3 cilindros, né, entre os aspirado e os turbo. Além disso, não sofre com aqueles problemas de carbonização lá dos sistemas de injeção direta. O câmbio automático é bem confiável se você cuidar ali do básico, né, da manutenção preventiva. Carro de espaço interno ok para a categoria. Em largura também aqui, né? Como eu disse, de 1,73 não faz feio. Dá para ir 2 adultos ou até 3 ali. Não com muito conforto, mas para a categoria ele se sai até bem. É um carro muito bem equipado, já de série, né? Vale a pena pegar uma versão dessa intermediária, pelo menos uma LTZ. Já vem com bastante itens de conforto, comodidade, conveniência a bordo. E ainda dá para colocar um pacote de opcionais que acrescenta mais alguns itens bem interessantes. Além disso, um carro bem estável ao fazer curvas, curva com tranquilidade, com segurança, não passa sustos aí com certeza. A Chevrolet disponibiliza revisões preventivas, né, obrigatórias com preços tabelados, que você consegue inclusive ver esses valores no site, né, como eu fiz e estou mostrando aqui para você. Então, isso dá uma previsibilidade muito grande. Você já compra um carro desse sabendo quanto que você vai gastar ali com ele durante esses 3 anos que você tiver com ele aí na garantia. Então, muito bom nesse sentido. Além disso, tem uma ampla rede de concessionárias, né? Chevrolet é uma das que tem o maior número de concessionárias aí no Brasil. Então, para você seguir esse plano de manutenção aí da garantia, fica um pouco mais fácil, né? Você vai ter sempre uma concessionária mais perto, o que realmente faz a diferença quando você está com o carro aí na garantia, principalmente para quem mora no interior, não é verdade? Além disso, é um carro que foi muito bem avaliado pelo último LAT NCAP que foi feito nele aí, obteve nota máxima tanto para adultos quanto para crianças, o que é um ótimo ponto positivo, é um carro bem seguro em caso de colisão. E é um carro de excelente revenda, como sempre foi desde o seu primeiro ano lá de lançamento. É um carro muito procurado aí pelo mercado, muito procurado aí na sua faixa de preço, no seu segmento, com certeza. Mas é claro que nem tudo são flores, né? É um carro que tem seus pontos de atenção para você observar antes de adquirir. Primeiro, tem recall aberto para chicote de iluminação do câmbio automático e também para tubulação de combustível. Lembra daqueles primeiros Onix que deram problema lá, né, até de pegar fogo? A Chevrolet chegou até a interromper a produção dele por alguns dias até descobrir a causa desse problema. Resolveu com essa tubulação nova de combustível. Depois disso, sem maiores relatos desse tipo de problema, né? Já está aí há 3 anos no mercado, então sem maiores sustos, né? Todos os que estão sendo fabricados agora já vêm com a tubulação corrigida. Falta ponteiro de temperatura do motor ali no quadro de instrumentos para você monitorar como é que está o líquido de arrefecimento. Tanque de combustível é considerado pequeno, 44 litros de capacidade, mas como é um carro bem econômico, a autonomia ainda não fica das mais prejudicadas. Apoio de cabeça dos bancos dianteiros é daquele tipo integrado, muita gente não gosta, prefere aquele que tem um ajuste. É claro, isso aí geralmente é adotado dessa forma como um corte de custos, mas para o que ele se propõe, né, que é evitar aquele efeito chicote em uma possível colisão traseira, ele está ali e funciona da mesma forma. Além disso, falta aletas de mudança de marcha atrás do volante, o que seria muito bem-vindo em carros com câmbio automático, ainda mais esses aqui de 6 marchas. Além disso, também falta luz de teto traseira,
o que é um ponto negativo de fato, principalmente se você tem criança pequena, né? Precisa colocar numa cadeirinha, precisa procurar alguma coisa ali no banco traseiro à noite. Uma luz traseira ali realmente faz bastante falta. É um carro abaixo do solo, como eu disse, né? Vão livre de 128 milímetros, o que pode fazê-lo raspar com facilidade aí, ainda mais se tiver com 4, 5 passageiros e porta-malas carregado. A central multimídia, né, tem a opção de espelhamento de celular, mas é via cabo, o que é um ponto negativo também frente a sistemas mais modernos que já contam com espelhamento sem cabo. Então seu celular tem que ficar plugado ali o tempo todo nessa central multimídia se você quiser utilizar essa função. Falta filtro de cabine. É um carro que tem o compartimento para ele, mas não vem de fábrica. Olha só que curioso. Deveria vir, na minha opinião, com certeza. Estamos falando aí da sua saúde, do que você respira todo dia. É só ver algum carro aí que tem o filtro de cabine, roda com ele aí por uns 6 meses, 1 ano e tira aquele filtro para você ver o tanto de poeira, de sujeira e também bactérias, ácaros que ficam ali. Então, não ter um filtro desse realmente é uma mancada que eu digo que deveria ser corrigida com certeza. Step é de uso temporário, algumas pessoas não gostam dessa solução, mas hoje em dia Step também é algo que está sendo cada vez menos utilizado, né? Tá mais difícil de furar um pneu na estrada, não é como era lá nos anos 90 que furava pneus às vezes até com certa facilidade. Então, diminui-se o step, que só serve para te tirar ali da estrada num momento de emergência, em raríssimas ocasiões, e de quebra você ganha um pouco mais de espaço de porta-malas também. Aquele alojamento dele ali não precisa ser tão fundo, então dá para baixar ele um pouco mais e liberar um pouco mais de espaço ali para bagagens. Além disso, o acabamento ele é condizente com a categoria, né? Não espere materiais ali de excelente qualidade, está na média comparado com outros hatch compactos do mercado. E o porta-malas também aqui eu considero ele de capacidade um pouco reduzida, mas não dá para esperar muito mais que isso de um hatch compacto, né? Você vai encontrar carros nessa categoria com porta-malas bons aí, entre 300 e 320 litros, dificilmente passando disso. Então, eu diria que tudo certo. Se você precisar de mais porta-malas para 4, 5 pessoas, vale a pena pensar no Onix Plus, né, que é a sua versão sedã, que aí sim você vai ter um enorme espaço de bagagens. Mas me diga você, frente a toda essa análise, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. Esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse formato de carros 0 km. Se eu ver que tem bastante gente procurando, querendo mais informações sobre outros carros zero aí do nosso mercado, eu posso trazer mais vídeos nesse formato, talvez eu crie até uma playlist sobre o assunto. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.